Pronto. Já gravando. Então, na aula de hoje, eu passei 1 hora fazendo uma pequena revisão do assunto de endócrino e emagrecimento e terminei aprofundando, né? Nem gravei o finalzinho da aula de endócrino, tá? Mas agora a aula de hoje é de muscular, aula 17 ou 18. Esse número vale para mim, viu? Porque quando eu vou achar o e-mail lá, o link da reunião, aí eu escuto o comecinho da aula para saber o número da aula, tá? Então, aula 17 ou 18, a gente vai iniciar sistema muscular. Beleza? Então, vamos lá. Bom, o que é que nós vamos fazer nesse assunto do sistema muscular? Nós vamos fazer uma revisão da contração muscular, aquilo que vocês viram lá na fisiologia humana, sendo que, para revisar a contração muscular, a gente vai estudar as estruturas musculares. Aí, esse assunto da estrutura do tecido muscular, tá? Vai ter algumas novidades, comparado àquilo que vocês viram lá na fisiologia, tá? Actina, miosina, célula alongada, e a gente vai sempre tentar olhar a estrutura muscular em termos de função, tá? Vamos entender por que o músculo é alongado, por que o músculo é polinucleado, e vamos ver que a estrutura muscular explica muitos aspectos importantes ligados à hipertrofia e ligados à geração de força, né? Que são duas características importantes do músculo e 2 objetivos que se busca quando se faz algum trabalho muscular, ou seja, aumento da força e hipertrofia. Tá? Também a gente vai discutir esse aumento da força e da hipertrofia desde o primeiro slide. Na estrutura da força, a gente já vai associando o assunto da anatomia com o assunto de fisiologia, a função, né? A forma muscular, explicando a função muscular, de geração de força e de hipertrofia. Tá? Depois vamos discutir sobre a importância das fibras de contração rápidas e contração lentas para o desempenho esportivo, mas tanto fibra rápida ou fibra lenta não impacta só no atleta. Ter fibra rápida ou fibra lenta, ter predominância de fibra rápida ou de fibra lenta, além de impactar o desempenho esportivo, impacta na vida de uma pessoa que vai fazer musculação. Uma vez que fibra rápida ou lenta não é só determinar que você vai ser um velocista, caso você seja atleta, ou você vai ser um fundista, né? Atletas que fazem provas de longa duração. E depende muito da capacidade aeróbia, da resistência, da endurance. Tá? Isso não afeta só o atleta, afeta qualquer pessoa que vai praticar musculação e queira hipertrofia. Isso porque as fibras de contração rápida, além de deixar um atleta veloz, ela também facilita a hipertrofia. É uma fibra mais hipertrofiável. Enquanto isso, pessoas que nasceram com predominância de fibra de contração lenta vão ter dificuldade para hipertrofiar, porque a fibra lenta ela é menos hipertrófica. Ela é menos catabólica, mas ela é menos hipertrófica, tá bom? Então, o que nós vamos discutir, conversar aqui nesse assunto é verificar a estrutura muscular, associar a estrutura da fibra muscular com 2 funções importantes, que é a hipertrofia e a geração de força. Depois, revisar a teoria da contração muscular. Aí você pode perguntar, por que a gente está tão pouco tempo e vai revisar uma coisa de fisiologia humana? Porque na hora que eu der a contração, o mecanismo da contração muscular, eu já associo isso com o treinamento de musculação. Treinamento de força, na verdade, tá? Porque aí vocês vão entender aquilo da contração muscular, que elementos ali da contração muscular estão envolvidos, por exemplo, no dano muscular, no aumento do tamanho da fibra muscular, como resposta ao treinamento. Então, é uma fisiologia humana aplicada a objetivos específicos do treinamento, como, por exemplo, a hipertrofia muscular. Beleza? Aí vamos conversar sobre o atleta, né? Obviamente, a importância dessas fibras para o atleta, mas também para a hipertrofia. E a gente vai terminar uma aula com a seguinte questão, que eu acho que é mais relevante, importante para vocês, tá? Quer dizer, não é mais importante, mas aqui vai atingir mais de vocês, porque talvez aqui alguns vão trabalhar com atletas no futuro.
mas a maioria vai trabalhar um dia na vida também trabalhando com hipertrofia. Treinamento de hipertrofia pode ser feito com carga de 70% a 90%, 10 a 12 repetições, 8 a 12 repetições, que é aquele treino tradicional. Mas o que tem surgido interessantíssimo na literatura atual é que eu posso hipertrofiar com uma carga de 10, 20, 30% da minha massa. Ou seja, aquela carga que eu usaria para aquecer, eu chego na máquina, boto uma carga bem levinha para aquecer, aquela carga eu posso hipertrofiar. E mais, a hipertrofia conseguida com essas cargas tão maneirinhas é igual à hipertrofia que eu consigo com treinos mais pesados. Isso é uma coisa muito curiosa, tá? E a gente vai discutir aqui também, beleza? Essa relação, ou seja, aí eu vou terminar mostrando a vocês várias formas de hipertrofiar, além daquela forma tradicional. São 4 modos, 4 formas de treinamento que eu posso hipertrofiar, além daquela que a gente costuma ver nas academias, tá? Algumas academias já têm visto vários professores usando outras formas para hipertrofiar, além daquela coisa de trabalhar com a carga pesada, e método bisete, trisete, pirâmide, drop set, tá? Então, aquilo ali é um tipo de treinamento, só que existe mais 3. E esses 3, todos eles é com carga bem mais baixa. Então, é possível hipertrofiar com carga bem mais baixas do que essas que estão sendo tradicionalmente usadas na musculação, tá? Não tem uma melhor nem pior. Existem alternativas, tá? Mais formas de você conseguir treinar, beleza? Muito bem, então vamos lá. Apresentado o que vai ser visto nesse assunto, vamos começar com a estrutura muscular, que, como falei, é o primeiro conteúdo, tá? O nosso corpo tem 660 músculos, que prefazem aí 40% do nosso peso corporal. Isso numa pessoa que nem é magra demais, né? nem é franzina demais, e nem é hipertrofiada demais, tá? Musculosa demais. Aí, se eu pegar mais 10% de músculo liso, dos meus vasos sanguíneos, do meu intestino, aí isso vai somar 50%, ou seja, metade do meu peso corporal é músculo, tá? Só que o músculo é composto, o músculo em si, metade do meu peso corporal de músculo, a maior parte do músculo é água. Então, 75% do meu músculo é água. E aquilo que hipertrofia, né, que são as proteínas, corresponde a apenas 20% do músculo. Então, 75% do meu músculo é água e apenas 20% é carne. É a carne, aquela carne que a gente come, tá? Toda a carne ali, 75% é água, pelo menos no animal vivo, né? Na carne ela perdeu a água ali. Então, na carne, 75% é água, na carne viva, e 20% é músculo, tá? E os outros 5% é os nutrientes que tem dentro do músculo, né? Nutrientes e metabólicos. Sais minerais, fosfato, ureia, lactato, aminoácidos, o glicogênio que está lá dentro do músculo, então tudo junto perfazem 5% do músculo, ok? Esse é o slide que mais interessa para a gente, tanto que vai demorar um pouquinho nele. É entender essa anatomofisiologia da célula muscular. Então, posso até chamar esse slide aqui, ó. Célula muscular. Posso colocar aqui, entre parênteses, anatomofisiologia. Ou seja, a anatomia favorecendo a atividade fisiológica, né? Existe um ditado muito conhecido entre os anatomistas que diz assim, ó, vou até escrever aqui, que eu vou repetir ele tanto. É um ditado anatomofisiológico, ou seja, o ditado, aqui não é um bom lugar, não, aqui. A forma, o ditado é, a forma, quem está escrevendo? A forma explica a função. Ou seja, a forma de um órgão, de uma célula, diz o que é que ela faz. Tá? Então, esse jargão aqui, eu vou chamá-lo várias vezes aqui ao longo da aula. Tá? A forma explica a função.
Primeiro exemplo que a forma explica a função. Toda célula, ela é arredondada. Toda não, quase, né? As células são arredondadas. Mas a célula muscular não é arredondada, ela é alongada. E aí, por quê? Um motivo muito lógico. Qual é a função do músculo? Aí, para eu responder essa pergunta, eu vou querer que vocês olhem aqui na câmera. Cadê minha câmera? Pronto. Eu queria que vocês olhem aqui no meu braço e minha câmera. Vamos lá. Qual é a função do meu bíceps? Aqui, né? É fazer a flexão do cotovelo, ou seja, trazer o meu antebraço na direção do braço. Como é que o meu bíceps vai fazer isso? Está aqui estendido. O meu bíceps, ele está inserido aqui em cima, ó, e ele está inserido aqui abaixo do cotovelo. Isso quer dizer que se meu bíceps diminuir de tamanho, o que vai acontecer? Ele é como uma corda, né? Ele é uma corda, está preso aqui. Na hora que ele diminui de tamanho, que é a contração muscular, ele vai puxar aqui, ó, como se estivesse puxando aqui mesmo, ó, puxando o meu cotovelo para cima do meu braço. Ora, para ele fazer esse movimento aqui, a hora que ele diminui de tamanho, fazer esse movimento seria difícil se ele fosse um monte de bolinha. Como é que esse monte de bolinha ia fazer isso? Mas sendo ele uma fibra, tipo uma corda mesmo, ó, amarrada aqui no começo, amarrada aqui, presa no úmero e presa aqui no osso do meu antebraço, tá? Então, aí ele, como fosse uma corda, ele puxa meu antebraço para cima do meu braço. Ou seja, é aquela ideia. A forma explica a função. Então, como a função do músculo é gerar movimento articular, todo músculo, ele vai quase sempre atravessar uma articulação e, ao atravessar a articulação, traciona uma articulação para cima, um osso para cima do outro, um membro, um segmento corporal para cima, para perto de outro segmento corporal. Então, obviamente que o músculo, para fazer isso, ele tendo uma forma de uma corda, de um cabo de aço, ele vai ser muito mais eficaz do que se ele fosse um monte de bolinha, né? Então, o músculo é uma célula como outro qualquer, só que ele tem uma forma bem diferente das células típicas, que são arredondadas, ok? Enquanto isso, eu não vou aprofundar aqui, mas enquanto isso, enquanto toda célula tem um núcleo, as células sanguíneas não têm núcleo. Olha, a forma explica a função, isso é o jargão anatômico. A célula sanguínea não tem núcleo. Por quê? Qual é a função disso? Por que tiraram o núcleo da célula sanguínea? Ora, uma explicação bem óbvia, tá? Qual é a função da célula sanguínea? A função da célula sanguínea, acompanha aqui, ó, estou desenhando aqui em cima, acompanha o mouse aqui, ó, vou desenhar sobre essa célula. Então, a função da célula sanguínea é carregar a hemoglobina. E a hemoglobina leva oxigênio para o músculo. Obviamente que na hora que eu tiro o núcleo da célula, sobra espaço para carregar mais hemoglobina. Então, ao tirar o núcleo da célula sanguínea, eu aumentei o espaço para conduzir hemoglobinas. Falar bem tecnicamente, né? Ao tirar o núcleo da hemácia, a hemácia, né, que é aquela célula arredondada que a gente vê no microscópio, tá? Eu aumentei o espaço dessa hemácia para que ela carregue mais hemoglobina. Então, mais espaço para carregar hemoglobina significa uma função melhorada da célula. Só que aí eu tenho um prejuízo, né? Eu perdi o núcleo. Qual é o prejuízo de perder o núcleo? Simples. O núcleo está sempre trabalhando para manter a integridade da célula. Ele fica fabricando proteínas, material para manter a célula. Como a célula sanguínea não tem hemoglobina, é uma célula que não vai sempre se regenerando. Ou seja, a célula sanguínea só dura 90 a 110 dias. Então, em média, 100 dias é o tempo de vida de uma célula sanguínea. É uma célula que dura muito pouco. Tá? Ela não consegue se regenerar porque ela não tem núcleo. Então, ela dura muito pouco tempo. Resultado, quando a célula sanguínea morre, 100 dias, aí o baço recolhe aquele material
dela, recicla o material e manda para a nossa medula óssea, ou seja, para dentro dos nossos ossos longos, tem um material que é a medula, chamada medula óssea, sabe, né? A medula óssea vai refabricar células sanguíneas. Aí, de vez em quando, algumas pessoas têm um câncer nessa medula óssea. Câncer esse chamado de... Qual é o nome, meu Deus? Lembra aí? Aquele povo que tem do câncer de medula Leucemia. óssea. Leucemia, tá? Então, o que é a leucemia? É um câncer na medula óssea. A medula óssea não consegue mais fabricar glóbulos vermelhos. A pessoa vai morrer por falta de oxigênio. Falta de hemoglobina, tá? Aí tem que fazer o transplante da medula óssea, tratamento e tudo mais, tá? Então, eu estou falando aqui célula sanguínea, que não é nosso assunto, né? Só para explicar o jargão da anatomia, né? A forma explica a função. E também falei da hemoglobina, por um motivo ainda mais claro, que é para explicar que, enquanto uma célula típica tem um núcleo, e enquanto a célula sanguínea, a hemácia, não tem núcleo, a célula muscular é lotada de núcleo. Lotada mesmo, estão vendo aqui, ó. Ela tem 250 núcleos para cada milímetro. Cada 1 milímetro de músculo tem 250 células. Mais uma vez, a forma explica a função. Qual é a função de a célula muscular ter tanto núcleo? Porque ela está em constante processo de lesionamento. Ela precisa estar constantemente se recuperando. Acho que se tivesse um núcleo só, ia dificultar esse trabalho. Acho que tá, mas as outras células também estão sofrendo danos toda hora. Mas sua resposta está no caminho certo. É por aí mesmo, né? Falta um detalhezinho mais. Olha, depois que você vira adulto, a sua cabeça não aumenta de tamanho. O seu estômago não aumenta mais de tamanho. Seu baço não aumenta mais de tamanho. Mas os seus músculos podem aumentar de tamanho. Isso aí você treinar. A questão é, seu músculo só aumenta de tamanho porque a célula é polinucleada. Agora, o que, que tem a ver o núcleo com a hipertrofia? O núcleo seria só para manter a célula? O que, que tem a ver o núcleo com a hipertrofia? Resposta. A atividade da hipertrofia muscular, processo da hipertrofia muscular, é eminentemente gênico. Ou seja, a hipertrofia muscular parte do processo do DNA. No DNA, é um processo genético, gênico, o processo da hipertrofia muscular. Vamos mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou mostrar a síntese proteica sendo um processo gênico, tá? Então, cadê? Esse é esse. Exatamente. Eu tenho um núcleo aqui, tá? Que pelo formato não é um núcleo, não é um músculo, mas vai acontecer no músculo desse mesmo jeito aqui. Eu estou ampliando aqui, né? Eu estou olhando aqui para o núcleo, eu estou vendo aqui os cromossomos, e eu vou ampliar um cromossomo até conseguir visualizar um único DNA. Então está aqui o DNA. Todos os nossos 25 mil genes, tá? Nós temos 25 mil genes, eles estão sempre trabalhando para manter a integridade da célula, e no caso do músculo, para hipertrofiar o músculo, tá? Para acontecer a hipertrofia, é preciso que aconteça o seguinte, ou qualquer outra atividade do DNA, é preciso que o DNA se abra. Quando o DNA se abre, então um RNA vai completar a fita aqui, ó, do lado de cá. Ó. O nome disso aqui chama-se transcrição. Eu estou transcrevendo o código genético do DNA para o RNA. Por que eu estou transcrevendo o código genético? Porque se aqui é uma citosina, aqui só pode ser uma guanina. Se aqui é uma adenina, aqui só pode ser uma uracila, no caso do RNA, tá? Isso quer dizer que a configuração do DNA
determina a configuração do RNA. Então, ele está transcrevendo um código. Por que código? Daqui a pouco você vai entender por que eu ensino código. Então, uma vez que o DNA se abriu e formou uma fita de RNA, o DNA volta para o lugar e está formada uma fita de RNA. Aí, essa fita de RNA, chamada de RNA mensageiro, por que mensageiro? Porque ele tem um código e esse mensageiro vai mandar o código lá para o citoplasma. Então, aqui, ó, o messenger RNA, ou seja, RNA mensageiro, vai sair do núcleo e ele encontra o ribossomo. Ribossomo é uma estrutura muscular que vai conseguir ler o código genético de uma forma muito parecida com aqueles gravadores antigos que usavam fita cassete ou VHS, lia o que estava escrito na fita. Tem um cabeçote, acompanha aqui minha mão, né? Acho que todo mundo lembra disso ainda, né? Apesar que não existe mais, praticamente. Eu tinha um cabeçote aqui, tinha a fita, aí a fita ia passando em cima do cabeçote. A fita cassete ou a fita VHS, do videocassete. Ia passando, o cabeçote ia lendo a fita e transformando numa imagem ou num som. Tá? Então, o ribossomo atua de maneira muito parecida. À medida que o RNA vai passando pelo ribossomo, ele vai lendo. E que leitura é essa? Eu vou ampliar isso aqui, ó, para mostrar o que é essa leitura. Essa leitura é o fato de que, para cada 3 bases nitrogenadas, por exemplo, citosina, guanina e uracila, tá? Desculpa, guanina não, né? Citosina, uracila e adenina, por exemplo, tá? Para cada 3 bases nitrogenadas, vai ter um outro RNA, que é o RNA transportador, tá aqui, ó. Ele traz um certo aminoácido. Então, para essas outras 3 bases nitrogenadas, outro RNA transportador vai trazer um outro aminoácido. E para essas 3 bases nitrogenadas, outro aminoácido transportador vai trazer outro aminoácido. O que vai acontecer? Ao continuar isso aqui, ó, eu vou formar uma cadeia com um grande aminoácido. Aqui, por enquanto, é só um peptídeo. Peptídeo é um conjunto de poucos aminoácidos, mas o peptídeo forma uma cadeia de aminoácidos. Olha, por que o nome código genético? Pelo seguinte motivo. O nosso corpo inteiro, ele é formado de apenas 20 aminoácidos. Ou seja, o aminoácido tem dentro. Os aminoácidos que existem no espaço, nas estrelas, é o aminoácido que tem aqui no planeta Terra. Que é o aminoácido que está nos alimentos, que é o aminoácido que está em cada um dos meus órgãos. Então, o aminoácido eu encontro nos planetas, nas estrelas, no planeta, nos cometas, nos alimentos do planeta Terra e no meu corpo todinho. São apenas 20 aminoácidos. Agora, o que faz um músculo ser diferente da língua, que é diferente do estômago, que é diferente do osso, que é diferente da vesícula, é a posição dos mesmos, são os mesmos aminoácidos, mas é a posição dos aminoácidos que formam órgãos diferentes. Por isso, aquele coisa lá do código genético. Então, se essa proteína aqui, ó, que foi formada, é um músculo, é um fígado, é um pedaço do intestino, é um pedaço da língua, depende da posição dos aminoácidos. A posição dos aminoácidos depende lá da parte do DNA que se abriu para formar um RNA. Então, nosso genoma, é importante notar o seguinte, cadê? Em toda célula do seu corpo está todo o seu genoma. Ou seja, se eu pegar o seu cabelo, você está todo ali. Tudo quanto é você está ali. Ok? Tudo. Se eu pegar um pouquinho da sua saliva, tudo do seu corpo está ali. Eu posso fazer você a partir dali. Basta pegar você e começar a duplicar as células. Eu formo um clone seu. Esse é o princípio do clone. Se eu pegar qualquer pedacinho de você que eu pegar, tá? De um pedaço de saliva, um pouquinho de saliva, a um cabelo, eu posso fabricar outro você. Tudo você está ali. Qual é o princípio disso? É o genoma. Então, lá no seu músculo, se eu pegar um pedaço do seu músculo, você inteiro está ali. Está tudo ali. Acontece que lá no músculo,
Aquela parte do DNA que se abre é essa aqui, ó. Esse pedaço. Lá no músculo, só esse pedaço aqui é quem se abre. Aí forma o RNA. Quando o RNA vai lá no ribossomo que formar a proteína vai ser músculo. Tá? Mas se eu pegar outro órgão seu, sua língua, e lá na sua língua eu pegar um pedacinho, só esse pedaço da língua aqui, ó, é quem está ativo. Então, quando esse DNA, esse pedaço de DNA se abre, que formar o RNA, que formar uma coisa, a célula ali é a célula da sua língua. Tá? Então, todas as células têm você inteiro. Mas só um pedaço está funcionando. O nome desse você inteiro é o seu genoma. Tá? Aqui na universidade, como eu trabalho muito com genética, tem um experimento que dura umas 2 horas. Você vai no laboratório, aí eu boto um líquido para você bochechar, aí você joga o líquido dentro de um copinho, eu pego aquela sua saliva misturada com aquele líquido, boto no tubo de ensaio, faço um monte de processo, no final eu boto você dentro do tubo de ensaio. Eu pego um tubo de ensaio aqui, ó, pequenininho, chamado Empedorf, aí vai ter uma aguinha, e na aguinha vai ter uma nuvenzinha aqui, ó. Essa nuvenzinha é você, é o seu genoma. Isso quer dizer, se eu pegasse isso aqui, e com a técnica correta, eu faria um clone seu. Tá? Da última vez que eu fiz, eu peguei e botei aqui, na estante da minha casa, o tubo de ensaio. Que é aquilo ali sou eu. É o meu genoma está ali. Se eu quisesse me fabricar a partir dali, eu me fabricaria. Se eu tivesse tecnologia, né? Eu me fabricaria a partir dali. Eu estou ali. Entendeu? Meu genoma inteiro. Tá? Meu cabelo, meu estômago, até minha personalidade está ali. Porque a personalidade está no gene também. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui é o genoma, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, assim, em síntese mesmo, é que a síntese proteica começa no DNA. O DNA está dentro do núcleo. Como o músculo é uma célula multinucleada, isso quer dizer que o músculo é um órgão com uma altíssima capacidade de síntese proteica. Ou seja, quando todas as células apenas regeneram o que sofreu, o que perdeu, o músculo não. Ele não só regenera o que perde, mas ele consegue fabricar mais tecido do que aquele tecido que ele perdeu. Ou seja, o músculo tem capacidade de hipertrofiar. Se o músculo não tivesse tanto o núcleo, ele não teria capacidade de hipertrofiar. Se existe uma tal de musculação que as pessoas buscam visando hipertrofia, é justamente porque só acontece graças a esse monte de núcleos que tem no nosso músculo. Tá? Senão, a gente não hipertrofiaria. Então, já vimos duas questões, Professor, né? Pois professor. não. Então, Pois o processo da hipertrofia, além de aumento do volume da fibra, é também criação de novas fibras musculares? Ou só volume mesmo? Veja, isso aqui é uma única fibra. Então, ele trabalha para aumentar o número a quantidade de actina, miosina. O núcleo trabalha para aumentar isso aqui, ó. Esses 20% dele que é proteína. Então, o DNA de uma fibra, ele não vai atuar na outra fibra. Então, aqui, ó, o músculo é composto. O músculo é composto por várias fibras musculares. Tá? Então, várias fibras musculares. Cada um tem o seu DNA, tem os seus núcleos, que tem seu DNA, que é onde começa a síntese proteica. Então, cada um trata de aumentar o tamanho da sua própria fibra. Aí, todas as fibras trabalhando, o núcleo, o DNA de todas as fibras trabalhando, cada fibra fica mais espessa. E cada fibra ficando mais espessa, o músculo como um todo fica mais calibroso. Mais espesso, mais calibroso. Ok? As diferenças da célula muscular para uma célula típica não param por aí. Tem mais. Próxima diferença está aqui, ó. Sarcolema. Toda célula muscular tem aqui, ó. Vou escrever aqui em cima, tá? Tem uma membrana
citoplasma no meio e o núcleo. Não é isso? A célula muscular, diferente de uma célula típica, ela tem a membrana, citoplasma, muitos núcleos. Mas, além disso, ela tem duas membranas. Em vez de ter apenas uma membrana, a célula muscular vai ter duas membranas. Deixa eu botar outra cor. Então, a célula muscular, em vez de uma membrana, ela vai ter duas membranas. Em vez de uma membrana, duas membranas. Mal desenhada, mas foi. Eu vou apagar isso aqui para ficar melhor de ler. Mas eu vou voltar nessa frase. Ó. A forma explica a função. Pergunta: qual é o sentido, qual é a função que é explicada por essas duas membranas, já que a forma explica a função? Por que o músculo haveria de ter duas membranas e não uma só? Resposta. Posso responder? Pode. Eu não me arriscar? Pode arriscar. Nem que eu chute na trave. Beleza, vai lá. Porque, como o senhor falou no início, né? A pessoa que tem fibra lenta, ela vai ter mais facilidade para uma coisa, para uma prática de exercício do que outra. E a pessoa que tem fibra rápida, diferentemente do que tem fibra lenta, vai ter mais facilidade para uma coisa do que para outra. Então, por isso que... esqueci o restante. Qual é a relação? Vamos lá, vamos para uma relação bem mais concreta, tá? A relação não passa exatamente por isso, não, viu? É o seguinte. A fibra muscular... A explicação está errada. Tá. Quer dizer, a minha explicação está errada. Vamos lá. Ó, vamos começar, vamos lá para a embriogênese, tá? Lá para a formação do feto. Você sabe que eu falei isso, né? Que tem a célula espermatozoide, se junta com o óvulo e forma a célula ovo, né? Que vai dividindo, não é isso? Que vai dividindo. Isso aqui são as chamadas células tronco. Só que chega uma hora que a célula, além de se dividir, ela se diferencia. Então, essa célula vira músculo. Isso aqui, ó, vai virar músculo. Já essa aqui vai virar célula sanguínea, né? Que não tem núcleo. Essa tem núcleo. Tem núcleo, tem núcleo, tem núcleo, tem núcleo, tem núcleo, tem núcleo. E essa não tem núcleo. Aí, a célula muscular, ela continua o processo de divisão celular. Só que o processo de divisão celular agora aqui é diferente, tá? Ela já vem com dois núcleos. Por que ela vem com dois núcleos? Eu vou pegar isso aqui, ó, levar para cá. Tá? Porque é o modo que ela vai usar para se diferenciar, para se dividir. Como é que ela se divide? Ela se divide de um modo diferente das outras células, tá? Ela se divide porque tem aqui, ó, material embrionário. Material que faz o corpo crescer. Na barriga da mãe da gente. Tá? Tem cheio de umas célulazinhas que é embrionária. Aí, como é que vai acontecer essa divisão celular aqui? Como essa célula aqui vai virar duas? Simples. Essa fibra se rompe, aqui, a membrana se rompe. Tá vendo? Aqui, rompe aqui. Aí, esse material embrionário aqui, esse material embrionário vaza do músculo, começa a desenvolver e forma outro músculo. Aí, mesma coisa aqui, ó. Esse aqui vaza do músculo, tá? Vaza, começa a se desenvolver e vira outro músculo, outra célula muscular. E aí vai, tá? Então, veja, esse processo de divisão celular é chamado de quê? O músculo da criancinha vai aumentando de tamanho, lá na barriga da mãe. Qual é o nome desse processo? Hiperplasia. Então, esse processo aqui é chamado de hiperplasia, tá? Hiperplasia. Ou seja,
O músculo da criança vai crescendo lá na barriga da mãe, vai crescendo não por hipertrofia, mas sim por hiperplasia. Tá? Então, até o nascimento, o que acontece é divisão celular. Essa divisão celular é chamada de hiperplasia. A partir do momento que você nasce, você não cresce mais por hipertrofia. O seu músculo cresce por... Desculpa. A partir da hora que você nasce, o seu músculo não cresce mais por hiperplasia. Ele passa a crescer agora por hipertrofia. Evidências disso. Quando você pega uma criança recém-nascida, você pode contar o número de fibras dela, de um certo músculo, do deltoide, que é um pequenininho, mais fácil de contar. Aí você conta a quantidade de músculo do pai e da mãe, de fibras do deltoide, a quantidade de fibras musculares, ou do pai ou da mãe, é parecido com o da criança. Ou seja, a criança herdou a quantidade de fibras do pai ou da mãe. Isso quer dizer que a criança já nasce com uma quantidade certa de fibras musculares. Então, à medida que a criança vai crescendo, depois que saiu da barriga da mãe, aquele músculo vai ficando maior, não mais porque está aparecendo novas células. Porque formar novas células é uma questão de formação do corpo, é fetal, é um processo fetal. A partir dali, o músculo cresce por hipertrofia, ok? Embora a hiperplasia exista em seres humanos, tá? Então, primeira questão. Esse material embrionário, como ele é uma célula que vai virar outra, e é uma célula que está colocada lá nas margens do músculo, na lateral do músculo, ele ganhou o apelido de células satélites. Então, essas células aqui são chamadas de células satélite. Mas isso aqui é um material embrionário. Agora, a pergunta é, se esse material embrionário, se esse é um material embrionário, por que esse material ainda está no adulto? Por que o adulto precisaria ter um material embrionário? Para responder, eu vou na mesma questão. A forma explica a função. Então, ele não estaria aí se ele não fosse usado. Então, a primeira conclusão que eu sou obrigado a chegar. Mesmo depois do nascimento, e mesmo na idade adulta, aquele material embrionário ainda faz alguma coisa. Então, ele não parou de trabalhar. Senão, ele teria desaparecido pela lei do uso ou do desuso. Se não usa, desaparece. Mas se ele está aí na idade adulta, ele tem que servir para alguma coisa. A pergunta é, para que danado ele serve se é um material embrionário? Uma das coisas. Sabe-se que o feto desenvolve por hiperplasia. A partir do nascimento, o músculo cresce apenas por hipertrofia, ou seja, não surgem novas fibras, mas cada fibra vai ficando mais espessa, pela atividade do núcleo, aqui, ó, né? Do DNA no núcleo. Mas, eu não vou alongar a história aqui, a discussão se o adulto tem hiperplasia ou não, foi uma longa discussão, histórica, mas hoje tem um consenso. Qual é o consenso de hoje? É que o ser humano adulto tem hiperplasia, sim. Mas a hiperplasia só acontece quando o músculo hipertrofia tanto que ele não tem mais para onde hipertrofiar. Aí ele gera novas fibras musculares. Ou seja, se eu olhar para uma pessoa que, para mim, vocês estão me vendo aqui, né? Eu sou franzino, sou fininho, tá? Obviamente que eu não tenho hiperplasia. Se eu olhar para um de vocês aí que pratica musculação moderadamente, então, vocês também não têm hiperplasia. Mas se eu olhar para um fisiculturista, aquele povo muito forte, eles provavelmente, certamente, nem provavelmente, certamente, eles têm hiperplasia. Ou seja, a discussão é longa e eu estou me abstendo dessa discussão, tá? Para ganhar aí 15 minutos. Mas o fato é que o consenso hoje é, quando você não pratica exercício que estimula a síntese proteica, se o músculo crescer é só por hipertrofia.
Quando você pratica exercício de musculação, qualquer outro exercício, você ganha massa muscular, continua sendo por hipertrofia. Mas quando você hipertrofia muito, aí você passa a ter não só hipertrofia, mas também hiperplasia. Ou seja, fisiculturistas têm hiperplasia. Então, o que vai acontecer numa pessoa normal é que esse músculo aqui, ó, ele apenas fica mais calibroso, fica mais gordinho, digamos assim. Já o fisiculturista vai ter o quê? Eles vão treinar, quando eles treinarem, eles vão ter rompimento aqui. Ah, saiu tudo. Bom, para não sair tudo, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou colocar aqui a membrana todinha. Pronto. E agora eu vou colocar outro pedaço aqui. Aí, nem precisava, né? Eu já falei. Então, na verdade, o que vai acontecer é que o cara que treina muito, já está muito hipertrofiado. Quando ele rompe o músculo durante o exercício, que o músculo gera dano muscular, né? Então, o que vai acontecer é que essa célula satélite células satélites saem, se fundem, não é só uma, tá? 2, 3, 5, 10 células satélites saem do músculo, se fundem e formam um novo músculo. Uma nova fibra muscular, aliás, tá? Com as mesmas características da outra. Aí o volume muscular aumenta agora, não só por hipertrofia, mas também por hiperplasia. Aí eu já começo a entender por que ainda existe célula satélite na idade adulta. Porque, afinal de contas, é possível ter hiperplasia. Só que tem um problema que é o seguinte, isso não convenceu todos os pesquisadores. Por quê? Qual é o percentual dos 8 bilhões de pessoas que existem no mundo? Qual é o percentual? Quantas pessoas são hipertrofiadas muito? Então, seria 0,00002% da população. Olha, isso quer dizer, então, que 99,9999998% da população nunca vai usar essa célula satélite na vida. Então, se 99,99998% da população nunca vai usar isso, por que esse negocinho vermelhinho aqui ainda existe? Chamado de célula satélite. Então, isso não convenceu. Então, pessoal, ó, alguma coisa mais a célula satélite faz na idade adulta, além de hiperplasia. Algo mais. Aí foi quando estudos mais recentes descobriram outra coisa muito interessante. Descobriram que, durante o exercício físico, deixa eu ver a cor que eu boto aqui agora. Não, o bege não vai pegar aqui, não. Isso aqui, vê se pega isso. Durante o exercício físico, a membrana se rompe aqui, tá? Não vou apagar, que se for apagar, vai apagar todo. A membrana se rompe, as células satélites dessa região que se rompeu, se fundem, em vez de ir para fora do músculo, gerar outra fibra, elas vão para dentro do músculo e formam um novo núcleo. Então, essas três aqui vêm para dentro e formam um novo núcleo. Essas três formaram esse núcleo aqui, ó. Essas três formaram este núcleo aqui. Ou seja, um dos efeitos do treinamento é o aumento do número de núcleos. Tendo mais núcleo, tem mais aquela animação que eu mostrei para vocês aqui, ó. Ou seja, tem mais síntese proteica. Tendo mais síntese proteica, o músculo aumenta mais de tamanho, em resposta ao treinamento. E esse rompimento da membrana interna acontece em qualquer treino. Qualquer treino mais pesado já rompe a membrana interna. Isso quer dizer, então, qualquer pessoa que treina vai ter rompimento da membrana, fusão de células satélites para a formação de novos núcleos, para que eu tenha mais hipertrofia muscular. Tá? É uma das respostas do músculo ao treinamento. Aumentar a capacidade de fazer síntese proteica. Então,
Resposta, pergunta inicial. Por que o músculo tem duas membranas? Porque as duas membranas, elas servem para aprisionar as células satélites. Elas ficam comprimidas. O que é que solta elas? Quando você treina, que gera dano muscular, o dano muscular gera inflamação. Inflamação significa o quê? Mais água dentro do músculo. Aí a água que entra no músculo se infiltra aqui, ó, entre as membranas plasmática e basal, aumenta o espaço. Olha para a minha mão aqui, ó. Então, aqui é a membrana plasmática, a membrana basal. Aí você treinou, gerou dano muscular. O dano muscular gera inflamação. Inflamação é mais água dentro do músculo. Aí essa água invade essa região aqui, ó. Entre a membrana plasmática, a membrana basal, põe meu dedo polegar aqui. Aí o espaço era aqui e ele estava comprimindo a célula satélite, aqui, esse lápis aqui, ó, tá? Está comprimido aqui, ó, a célula satélite. Ela não sai do canto, ela não consegue sair. Mas na hora que o músculo inflama com água, ó, eu abro, libero a célula satélite vai para dentro do músculo, se funde com outras que também foram e forma novo núcleo. Então, função da membrana plasmática, membrana basal, manter as células satélites presas, comprimidas, aprisionadas. Na hora que tem inflamação, solta-se e as células satélites se fundem, viram núcleos e vão para dentro do músculo. Ok? Então, essa é a função do músculo ter um sarcolema. Tá? Ou seja, duas membranas. Membrana plasmática e membrana basal. Membrana plasmática mais basal é chamado de sarcolema. Tá? Aí o músculo, o resto do músculo é tudo igual a uma célula comum. Ou seja, o resto da célula muscular é tudo igual a uma célula comum. Só muda o nome, tá? Em algumas situações. Por exemplo, enquanto uma célula comum tem um citoplasma, aqui, né? Na célula muscular a gente chama de sarcoplasma. Então, se eu falar citoplasma, se eu falar sarcoplasma, ou se eu falar citosol, eu estou falando a mesma coisa, tá? Citoplasma também é chamado de citosol. E no músculo, citosol ou citoplasma é chamado de sarcoplasma. Aí eu tenho também o retículo, em toda célula tem retículo endoplasmático, o músculo também. Só que no músculo, o retículo endoplasmático é chamado de retículo sarcoplasmático. Tá? Só muda o nome. E as outras estruturas celulares, lisossomos, centríolo, existe igualzinho na célula muscular e numa célula típica comum. Beleza? Dúvidas sobre anatomofisiologia da célula muscular? Sem dúvidas? Tranquilo, então. Então, vamos lá. Aí aqui eu só mostrando, né, a estrutura mais microscópica. Aqui é a estrutura microscópica do músculo, aqui é a estrutura mais macroscópica do músculo, né? O músculo ele é uma fibra muscular, tá aqui, ó. Só aqui a gente tá vendo dois núcleos, tá vendo? Um núcleo aqui, outro núcleo aqui, vários núcleos espalhados aqui dentro. E cada fibra muscular é uma célula. Aqui tem retículo sarcoplasmático, retículo sarcoplasmático, centríolo, lisossomos, ribossomos, tá tudo aqui dentro. E só que a célula muscular, que não é redonda, ela é cheia de miofibrilas, né? A quitina e miosina, que é o que vai dar essa estrutura de fio, né? De um fio, tá? De uma corda para o músculo, tá? Então, eu tenho aqui um núcleo, uma fibra muscular, com todas as suas estruturas. Fibra ou célula muscular é a mesma coisa, tá? Fibra, porque é uma célula no formato de uma fibra, no formato de um fio, tá? Então, quando eu disser fibra muscular ou célula muscular, eu estou dizendo a mesma coisa, tá? Então, eu tenho aqui a célula muscular ou fibra muscular, com todos os seus constituintes, núcleos, ribossomos, mitocôndria e miofibrilas, né? A quitina e miosina. Vocês já viram isso em fisiologia humana. Aí eu tenho várias células musculares, várias fibras, que dentro do músculo são separadas por um tecido conjuntivo. Então, o músculo não é uma massa só, tá? O músculo aí tem várias pequenas massas, ó. Cada massa muscular dessa, que é um conjunto de fibras, de células, separadas por um tecido conjuntivo,
é chamado de fascículo. Então, eu tenho aqui um fascículo muscular. E o conjunto de vários fascículos musculares formam o músculo. Por que o músculo tem fascículo? Porque tem movimentos que uns fascículos atuam e outros não. Então, tem movimento que eu não preciso contrair toda a massa daquele mesmo músculo. Só uma parte do músculo pode contrair. Qual a forma de fazer isso? Separando o músculo em fascículos, tá? Um pedaço de músculo para formar o grande músculo. Então, tem o grande músculo. O grande músculo é formado por fascículos musculares, pedaços de músculo que formam o grande músculo. Cada fascículo é formado por várias células musculares e cada fibra é uma célula em particular com suas diversas milhares de miofibrilhas, de actina e miosina, ok? Está aqui mostrando a mesma coisa, ó. Miofibrilhas, quer dizer, fibras, formando os fascículos. Aí eu peguei uma única fibra, e a fibra é feita com um monte de miofibrilhas, que são os filamentos de actina e miosina, ok? Muito bem, então, eu vou fazer assim, ó, eu tenho umas atividades aqui extras para fazer, então eu vou dar uma paradinha por aqui, tá? Porque eu mostrei para vocês a estrutura do músculo. Aí, próxima aula, eu vou falar da contração muscular. Aí eu termino com um pouquinho mais de estrutura, ainda mais macroscópica, para entrar na teoria dos filamentos deslizantes, que é explicar como é que a célula muscular se contrai, beleza? Então, por hoje, foi ultraestrutura muscular, né? E anatomofisiologia. Próxima aula, um pouquinho da macroestrutura muscular e a teoria dos filamentos deslizantes. Aí, da teoria dos filamentos deslizantes, a gente já começa a trabalhar com a fisiologia mesmo, né? O que é que tem a ver a teoria dos filamentos deslizantes com a musculação, com o dano muscular, com a hipertrofia? Aí a gente começa a falar bastante da fisiologia, tá? Do músculo aplicada ao exercício físico. Beleza? Então, como eu falei, né, eu vou pegar 10 minutinhos da aula aqui, tá? Eu não vou abrir para perguntas hoje, mas as perguntas podem ser feitas no começo da aula que vem. Já vou interrompendo aqui a gravação. E quinta-feira a gente continua com a aula, tá? Aí eu vou pedir para as dúvidas, que por acaso tenham ficado no final da aula de hoje, que vocês façam nos 10 minutos da aula da próxima semana. Para eu aproveitar esses 10 minutinhos que sobram aqui, que vai fazer diferença aqui na minha vida, beleza? Então, por hoje é isso aí.